não conhecem para os que não conhecem a Susana, ela é investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, que é uma unidade de investigação que é do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, e no âmbito deste centro ela é coordenadora de um laboratório, o Laboratório de Educação em Línguas, que tem por missão criar oportunidades de reconstrução e disseminação de conhecimento em educação em línguas. A Susana concluiu o seu doutoramento em Didática e Formação na Universidade de Aveiro, em 2012, mas também tem um mestrado em Didática de Línguas e uma licenciatura em Ensino de Português e Inglês, e os seus interesses de investigação centram-se, entre outros, no desenvolvimento de competências plurilinguísticas interculturais no ensino superior, bem como na orientação entre culturas ou orientação intercultural. E, portanto, eu, sem mais delongas, a menos que a Susana queira dizer alguma coisa antes de iniciar formalmente a sessão, ou alguma outra colega, daria a palavra à Susana. Ok, obrigada ao Lucimar pelo convite que me endereçou e ao CEED. É um privilégio e um grande prazer estar convosco. Obrigada também à Sónia. Portanto, como a Sónia já me apresentou e quando o Lucimar me convidou para estar com vocês hoje, nomeadamente para conversarmos um pouco sobre equidade e inclusão no ensino superior, nomeadamente na educação doutoral, eu estive a pensar o que é que poderia fazer com vocês hoje, até porque só temos 1h30 e outras oportunidades com certeza surgirão para podermos aprofundar estas questões. Como eu tenho investigado muito sobre a supervisão doutoral intercultural, pensei que hoje poderíamos conversar um bocadinho sobre isso mesmo, sobre a supervisão doutoral intercultural, nomeadamente no âmbito da supervisão de estudantes internacionais, de doutoramento, e como é que os processos investigativos e construção de conhecimento se dão nestas interações e nestes encontros entre culturas diversas. E, portanto, vou partilhar aqui a minha tela. Eu não queria que fosse uma sessão em que eu fosse apenas eu a falar, portanto vou querer que haja alguns momentos de interação com vocês, também não somos muitos, portanto acho que vai dar perfeitamente para nós podermos conversar, discutir e analisar aqui algumas questões que eu trago para analisar convosco e também aprender com a vossa experiência de orientação. Portanto, eu vou aqui partilhar só o meu ecrã. Ora, a ver se consigo colocar isto em modo de apresentação. E a perguntar-vos se está em modo de apresentação efetivamente. Já está, Susana, sim. Então, o que é que eu planeei para hoje, para a nossa conversa? Portanto, muito rapidamente vou abordar um bocadinho a questão da internacionalização no ensino superior nacional, nomeadamente educação doutoral. Depois focarei um pouco na questão das línguas e culturas como reconfiguradoras da construção do conhecimento e dos processos supervisivos. Passaremos ao conceito de supervisão doutoral intercultural e depois vamos analisar em conjunto aquilo que eu denominei de incidentes críticos interculturais. Portanto, como disse, é apenas uma sessão de 1h30, mas acho que também nos vai permitir, de alguma forma, discutir um bocadinho, que era isso que eu queria. E que acho que é muito mais interessante para vocês e para mim. Portanto, relativamente àquilo que é a internacionalização do ensino superior, como sabemos, tem havido um investimento e a Sónia e a Cristina estão aqui, também têm publicado muito sobre isto. Eu leio sempre com muita atenção os vossos textos. Como sabemos, a questão do grande investimento que tem havido das instituições de ensino superior portuguesas na atração de estudantes internacionais. De facto, a atração de estudantes internacionais tem-se mostrado em Portugal, mas não só em Portugal, a nível global,
como a principal estratégia de internacionalização das instituições de ensino superior. Em Portugal, vemos que no ano de 2021, cerca de 47 mil estudantes internacionais inscritos em mobilidade, estavam inscritos em mobilidade de grau, dos quais 73% provinham da CPLP. Estes são os últimos dados, a DGEC de 21. Paralelamente, também, como muito sublinhado num texto da Cristina e da outra colega, que de facto Portugal tem vindo a crescer como destino apelativo para estudantes de outros países europeus, como por exemplo França, Espanha, Itália, Alemanha, mas também China e Irão. Naquilo que diz respeito aos estudantes em doutoramento, em 2021 estavam inscritos em doutoramento cerca de 22 mil estudantes, dos quais 7.732 eram internacionais, que no fundo são 35,5% da totalidade dos estudantes inscritos em doutoramento, o que é uma percentagem já bastante considerável. Os últimos dados que também temos também mostram que... Desculpem, mas não estou a conseguir passar aqui o slide. Porquê? Que as principais áreas em que estes estudantes de doutoramento se inscrevem são nas áreas das ciências sociais, comércio, direito, educação, artes e humanidades, e que a Universidade do Porto, a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro, são entre aquelas em que os estudantes internacionais de doutoramento têm um peso relativo superior. Portanto, está documentado, há vários textos sobre o número de estudantes internacionais que temos, nomeadamente de doutoramento. O que acontece é que destes quase 8 mil estudantes internacionais inscritos em doutoramento, 67% são provenientes de países da CPLP, principalmente do Brasil, como sabemos, representando cerca de 54% do total de estudantes internacionais inscritos em doutoramento, seguidos de angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos. Isto são dados de 21. Portanto, o que é que esta dimensão da internacionalização em todos os ciclos do ensino superior, e nomeadamente no doutoramento, coloca a ênfase na academia como um local e tempo de encontro entre diversidades culturais e diversidades linguísticas. E os programas doutorais surgem aqui como uns espaços privilegiados para potenciar práticas de construção de conhecimento, práticas mais plurais. No entanto, o que a investigação tem vindo a mostrar é que há ainda, e não apenas em Portugal, mas a nível global, a existência de práticas académicas mononormativizadas, por vezes pouco atentas à heterogeneidade e à diversidade linguística e cultural que estes estudantes trazem, e a isto alia-se uma certa inexistência de políticas linguísticas institucionais e de debate no âmbito das instituições de ensino superior no contexto nacional. Isto acaba por reforçar uma certa monocultura epistemológica nos processos formativos e investigativos. E é com base neste enquadramento que eu tenho vindo a investigar muito esta questão da supervisão doutoral intercultural, nomeadamente ouvindo estudantes internacionais e os seus supervisores. Qual é o papel das línguas e culturas nisto? A investigação tem vindo a demonstrar que são muitos os desafios que os estudantes internacionais de doutoramento, de licenciatura, de mestrado, que eles enfrentam quando se deslocam para outro país para os seus estudos. E um dos desafios mais enfatizados que surge é o encontro que se dá entre línguas e culturas. Alguns estudos que são muito focados também no contexto doutoral e levados a cabo em diferentes contextos, como por exemplo a Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, menos, mas também, têm mostrado que têm vindo a reconhecer que as línguas e as culturas desempenham de facto um papel importante como agentes de reconfiguração que
que influenciam as fases da investigação do que é a construção de uma tese por um estudante internacional. Por exemplo, estas línguas e estas culturas e o encontro entre línguas e culturas, entre o supervisor e o estudante, vai contribuir para a definição dos problemas e os objetivos de investigação, vai influenciar a construção dos quadros teóricos e dos quadros conceptuais, influencia a própria construção dos instrumentos de recolha de dados, a realização do trabalho de campo, a interpretação dos dados, a disseminação dos resultados e a redação da tese e as próprias provas públicas. Tem havido também investigação e tem vindo a ser publicada sobre, por exemplo, como é que este encontro entre línguas e culturas diversas influencia, por exemplo, as provas públicas. Como é que os júris lidam com isto quando leem as teses, como é que os próprios doutorandos e os seus supervisores fazem esta gestão linguístico-cultural, portanto, ao longo de todo o processo daquilo que é a construção de uma investigação e, nomeadamente, de uma tese de doutoramento. E, portanto, a investigação tem vindo a mostrar que as línguas e as culturas desempenham, de facto, um papel mediador na construção do conhecimento. Para além do papel que as línguas e as culturas têm nesta construção do conhecimento, também a investigação tem vindo a mostrar que as línguas e as culturas influenciam os processos supervisivos. No que diz respeito às práticas comunicativas entre supervisores e estudantes, no que diz respeito às relações supervisivas, às estratégias supervisivas que surgem nessa relação, ao próprio feedback oral e escrito dos supervisores, influenciam as próprias expectativas, as expectativas tanto dos supervisores como dos estudantes, por exemplo, relativamente ao processo supervisivo, como se desenrola, como não se desenrola, aos próprios objetivos de aprendizagem, as expectativas relativamente às competências que se querem desenvolver. Ora, tendo em conta isso e tendo em conta a forma como este encontro entre línguas e culturas tem vindo a ser demonstrado empiricamente como influencia a condução da investigação e os próprios processos supervisivos, tem vindo a surgir nos últimos 15 anos um florescimento de investigação sobre supervisão doutoral intercultural, que tem sido entendida como eu coloco aqui alguns autores, que são os autores que mais se têm debruçado sobre isto, sobre este conceito, e, portanto, esta supervisão doutoral intercultural é muito entendida como um espaço social e relacional, onde diferentes culturas se encontram e onde os supervisores possam reconhecer as histórias que estes estudantes trazem, os seus conhecimentos, os conhecimentos e as competências que eles trazem desenvolvidas. Por exemplo, Bell considera que, de facto, uma supervisão doutoral intercultural é uma arte, é a arte de encorajar os estudantes a incorporar os seus próprios conhecimentos culturais, que se adaptem aos seus estilos de interação cultural e onde haja um reconhecimento do lugar de onde estes estudantes vêm. Nesse sentido, alguns autores têm vindo a considerar a supervisão doutoral intercultural como uma zona de aprendizagem mútua, em que estudante e supervisor até trocam muitas vezes o papel de supervisão e de apoio, e a relação de supervisão se torna mais dinâmica e recíproca. Ou seja, não, trata-se aqui de um espaço, isto acontece com qualquer doutorando, não precisa de ser um doutorando internacional, mas de facto quando se junta essa característica a um estudante de doutoramento e ele traz consigo todo um conjunto, todo um background que é diferente daquele que nós estamos habituados aos nossos estudantes nacionais, esta zona de aprendizagem mútua pode ser ainda mais potenciada. Por exemplo, Pratt já falava na supervisão como um espaço onde diferentes culturas se encontram, onde muitas vezes diferentes culturas chocam e lutam entre si e, como sabemos, muitas vezes no âmbito de relações
assimétricas de dominação e de subordinação, que acontece muito, nomeadamente, não só em Portugal, mas com os estudantes que vêm de antigas colónias para os países, ditos colonizadores, estudar. Portanto, no fundo, o que esta supervisão doutoral intercultural, a ênfase que é colocada é na questão da cultura e da forma como a cultura, seja ela uma cultura epistemológica, relacional, culturas comunicacionais, culturas de investigação, culturas linguísticas, que de facto desempenham um papel primordial na investigação e na construção do conhecimento. Nesse sentido, podemos perguntar assim, pois muito bem, nós temos estudantes internacionais, da CPLP, da China, do Irão, o que for, e o que é que eu preciso desenvolver enquanto supervisor para poder ser capaz de acionar uma supervisão doutoral intercultural? Claro que há muitos estudos sobre aquilo que é o papel do supervisor, quais são as competências que um supervisor deve ter, e para que um supervisor possa, de facto, empreender uma supervisão doutoral intercultural, é muito importante que desenvolva a sua competência intercultural. Que, no fundo, a competência intercultural compreende um conjunto de atitudes, conhecimentos e capacidades necessárias para o contacto com o outro. Ao nível das atitudes, por exemplo, ou seja, há três dimensões desta competência intercultural: a componente afetiva, a componente cognitiva e uma componente praxeológica. Em 50 anos, nos últimos 50 anos, há imensa investigação sobre a competência intercultural. Há muitos modelos, tanto nos Estados Unidos como europeus, e que se têm debruçado muito sobre a explicitação, a dissecação, por assim dizer, desta competência, do seu desenvolvimento e de como é que se pode avaliar. Portanto, no fundo, estes modelos acabam por ter alguns pontos em comum, que é a relação entre estas três componentes. Ao nível das atitudes, a questão de nós demonstrarmos atitudes de respeito, de abertura, de disponibilidade, de curiosidade. A curiosidade é, de facto, uma das atitudes mais sublinhadas nos modelos da competência intercultural, porque sem curiosidade não conseguimos sequer ter disponibilidade ou abertura, a flexibilidade, o interesse pela descoberta, a empatia. E depois, ao nível dos conhecimentos, é importante que possamos conhecermos a nós próprios, antes de mais, pensarmos o que é que nós pensamos, pensarmos nas nossas próprias representações, conhecermos conhecimentos culturais, gerais e específicos, desenvolvermos uma certa consciência sociolinguística sobre o papel das línguas e da comunicação na relação com o outro, termos também conhecimentos sobre a forma como o global e o local se relacionam, e depois as capacidades básicas, que no fundo são saber ouvir, saber observar. Para mim, observar e o ouvir são as primeiras capacidades que nós temos que desenvolver para poder acionar uma competência intercultural na relação com o outro, seja com um estudante internacional ou com outra pessoa noutra situação, para depois podermos saber avaliar, analisar, interpretar, relacionar e argumentar. No fundo, é a interação entre estas três componentes que vai potenciar um conjunto de resultados que são desejáveis e que se vão ver aonde? Ao nosso nível interno, ao nível da nossa adaptação, da nossa flexibilidade, empatia e uma visão etnorrelativa, e que depois se vão notar na relação com o outro, não é? Na forma como nós gerimos a interação. E podemos perguntar, e como é que eu desenvolvo essa competência intercultural? A competência intercultural, como todas as outras competências, é uma competência que se desenvolve ao longo da vida. E não precisamos de ir para fora, não precisamos ter estudado fora, não precisamos ter vivido fora para poder desenvolver a nossa competência intercultural. É uma competência compósita, que se desenvolve ao longo da vida, que mais facilmente poderá desenvolver-se no contacto, no dito contacto intercultural,
E este esquema que eu vos trago aqui é um modelo, portanto, no anterior eu fiz ali uma coisa diferente, mas este é um modelo, esta autora, Darla de Ardorf, apresenta um modelo de competência intercultural, que é um modelo que é um dos mais aceites entre a comunidade académica, porque o estudo dela é mesmo no ensino superior. E como veem, as atitudes são a base da competência intercultural, e depois há aqui um círculo que leva ao conhecimento, ao tal internal outcome, que são as alterações e as mudanças dentro de nós, depois no âmbito da interaction, ou da interação, vão levar a este external outcome e que é visível. Pronto. Isto coloca-se assim a questão, neste momento, eu penso que todos, ou quase todos, já teremos lidado com estudantes de doutoramento, ou de mestrado, ou de licenciatura internacionais, nas nossas aulas, seja como for, e aquilo que eu vos queria perguntar é que, de facto, que desafios e oportunidades é que vocês veem na supervisão de estudantes internacionais? A literatura fala muito sobre desafios e oportunidades dessa supervisão, mas eu gostava de vos ouvir sobre isto e vou despartilhar. Não se diz despartilhar, pois não? Não. Estarei a partilhar. Portanto, a questão é que desafios e que oportunidades é que vocês mais identificam desta supervisão internacional, de estudantes internacionais, nos processos que vocês já passaram, estão a passar. O maior desafio para um de vocês? Então, vamos fazer assim. Agora, como diriam os meus filhos, verdadeiros adolescentes, desta safaram-se, mas a seguir não são safar, porque a seguir preciso mesmo que conversem comigo. Está bem? Vou partilhar outra vez. Mas, Bendita, bendita. boa noite. Olá, Aqui, bendita. muito obrigada. Aqui são quase 20 horas. Estou em Moçambique. Eu não sei se vou partilhar nesse sentido. Estou aqui mesmo para aprender. Eu fui doutoranda em 2008, 2011, na Universidade do Minho. Se calhar a minha experiência seria de como me senti como doutoranda. Agora sou supervisora, sim, de muitos trabalhos. Tenho sido co-supervisora de estudantes de doutoramento no Brasil. Em Portugal, não tanto, mas eu estou mesmo aqui para aprender, porque já começamos também nós a receber estudantes de fora, e que isso pode não só ser de fora de Portugal para Portugal, mas, por exemplo, de Angola para Moçambique, de Moçambique para Angola, do Brasil para Moçambique, e essa experiência em que eu, como professora, como docente universitária, ao ouvir aquilo que a professora Susana aqui estava a dizer, senti que na relação supervisor, supervisando, supervisanda, há sempre troca de personalidades, de cultura, da forma de pensar de um e do outro. E essa troca acaba trazendo o conhecimento que a pessoa foi construindo ao longo do tempo, e que na troca dessa experiência, desse conhecimento, vai também adquirindo novo conhecimento. Posso falar da experiência que eu tive quando chego a Portugal para começar a fazer o doutoramento. A dificuldade foi
tirar a escola, eu acabava de sair na escola brasileira para a escola portuguesa e misturado com a escola moçambicana, não sei se podemos dizer isso. Então, há um momento primeiro, de expectativa em relação a doutoranda para o supervisor e também há a expectativa do supervisor para doutorando ou para doutoranda. Mas este momento eu acho que tem que ser um momento de conhecimento mútuo, nem que seja de 1 mês, de 2 meses, porque daí para diante vão caminhar juntos num processo de construção de conhecimento que vai estar escrito numa tese e que o supervisando ou a supervisanda terá de fazer esse exercício de trazer o conhecimento que vai adquirindo de uma cultura diferente para a sua cultura e fazer uma nova cultura nesse processo de escrita. Acho ser um momento de aprendizagem mútua, como estava a dizer, de fato, a professora Susana, mas se não se levar a uma empatia da parte do supervisor para quem supervisiona, fica uma questão de será que está-me a aceitar, não está-me a aceitar, não estou a colocar as ideias como devem ser, o que está acontecendo. Então fica uma frustração desnecessária. E essa frustração desnecessária tem que ser trabalhada no sentido de ultrapassar, porque senão não há de haver aceitação de nenhuma correção que o supervisor ou a supervisora possa fazer. Acho que neste momento só posso partilhar esta experiência e internamente não é difícil, mas internamente tem sido difícil porque o nosso nível de ensino é muito fraco e nós, quando vamos estudar fora, temos uma experiência que parecemos trazer a cultura de fora para Moçambique. E nesse processo de supervisão, acabamos colocando a experiência que nós trazemos de fora. E aí também tem sido esse trabalho de conhecimento mútuo entre supervisor e supervisando. Muito obrigada por esse espaço. Obrigada, Bendita. A Bendita acabou de, tendo uma experiência como doutoranda internacional, não é, na Universidade do Minho, de Moçambique, acabou por nos dar aqui também a perspectiva dos estudantes que eu vos vou dar daqui a bocadinho. E o que disse vai muito ao encontro daquilo que eles também me disseram. E a Bendita identificou aqui uma potencialidade, portanto, uma oportunidade, que era uma das perguntas que eu estava a fazer, a oportunidade de facto de construção de novo conhecimento e nesse âmbito a oportunidade de aprendizagem mútua e colocou aqui a questão do desafio de muitas vezes as expectativas serem diferentes e as expectativas muitas vezes são diferentes porque depois, nós temos backgrounds diferentes e esta discussão das expectativas inicial é muito importante. E vou aqui só partilhar então, porque aquilo que a Bendita disse também eu tenho aqui para vos mostrar. Obrigada, Bendita, pela sua partilha. Muito obrigada. Portanto, o que tem vindo a acontecer é que, de facto, há desafios e oportunidades que são muito transversais na investigação empírica em diferentes contextos. E isto faz com que a investigação fale naquilo que denomina de uma visão problemática e uma visão produtiva daquilo que é a supervisão doutoral intercultural. No âmbito da visão problemática, surgem a questão dos diferentes perfis linguístico-comunicativos, que se referem a quê? Que se referem ao encontro de diferentes línguas, que se referem ao encontro de diferentes variedades da mesma língua, que é o que acontece muito nos nossos programas doutorais com os estudantes da CPLP. E este encontro destes diferentes perfis linguísticos e comunicativos
Nota-se na comunicação oral e escrita, na redação da tese. Depois, também, o facto das culturas académicas e pedagógicas serem diferentes também é muitas vezes visto como um problema, como uma questão problemática. Por exemplo, há um encontro entre diferentes contextos de aprendizagem, entre diferentes abordagens e metodologias de ensino e de aprendizagem, de gestão do tempo, por exemplo. Este encontro dá origem, muitas vezes, a diferentes pontos de vista no que respeita, por exemplo, à supervisão, à própria questão do que é o plágio, que surge muito na investigação empírica. Há também esta visão problemática do facto de diferentes culturas de investigação se encontrarem. Portanto, nós temos determinados paradigmas, temos determinadas epistemologias que seguimos e, de repente, muitas vezes os estudantes internacionais aparecem-nos com outros paradigmas, com outras formas de fazer investigação que muitas vezes nós não temos que conhecer e temos dificuldades até em compreender. Há outra visão problemática relativamente às diferentes culturas comunicativas e de estabelecimento de relação, coisas que sustentam as relações pessoais, como se faz a interação, que rotinas de interação é que existem, que regras é que organizam o comportamento comunicacional, são muito diferentes. Eu lembro-me de um estudante angolano que há uns tempos me ter dito que achava inacreditável que os alunos me interrompessem na aula, por exemplo, que era uma grande falta de respeito. E para mim não era uma falta de respeito, porque não era uma interrupção no sentido de incomodar a aula, não, era uma interrupção no sentido de uma discussão. A própria frontalidade, que é vista de forma diferente, isso também se nota muito com os estudantes chineses, por exemplo. E depois temos a perspectiva produtiva. A perspectiva produtiva vê que desculpem, não era isto que eu queria dizer, que estes diferentes perfis linguístico-comunicativos, que estas diferentes culturas pedagógicas e académicas, que o encontro entre diferentes culturas de comunicação leva ao desenvolvimento da competência intercultural, permite uma internacionalização da formação e da investigação, e uma internacionalização que não está preocupada apenas com números e com rankings, uma internacionalização, aquilo que muitos autores atualmente denominam de internacionalização ética, que tem em conta os sujeitos e coloca a ênfase nos sujeitos e no papel que estes sujeitos têm nos processos de internacionalização. Esta visão produtiva também vê que, de facto, aquilo que a Bendita acabou de dizer, que há uma aprendizagem mútua que leva à existência de construção de conhecimento que é culturalmente, eu traduzi isto por inflexionado, mas não é bem, em inglês fica melhor, que é culturalmente inflected, um conhecimento que tem em conta os contextos de onde as pessoas vêm. Custa-me muito, por exemplo, ver uma tese, como já arguí teses de estudantes da CPLP, nomeadamente brasileiros, angolanos, moçambicanos, e depois vou ver muitas vezes com estudos empíricos feitos e realizados nos seus países de origem, e que depois as referências bibliográficas, por exemplo, são todas europeias. E muitas vezes eu tive um aluno chinês que trouxe, por exemplo, eu conheço tudo o que é sobre competência intercultural nos Estados Unidos ou na Europa, mas não sei o que é que se faz na China, tenho que admitir que não sei. E quando ele me disse que queria fazer uma tese sobre competência intercultural no âmbito da formação de professores de português na China, ele deu-me a conhecer os modelos chineses de competência intercultural que eu nem sabia, que na verdade tinha isso, eu sabia que existiam, mas não sabia quais e como. E, portanto, há aqui um conhecimento culturalmente inflexionado. E esses modelos de competência intercultural na China são muito diferentes dos europeus e dos americanos, porque são culturalmente situados. E, portanto, há esta visão, nós podemos ver estas diferenças como uma dificuldade, muitas vezes como um déficit, ou podemos, de facto, também trabalhar para poder ver estas diferenças como um aporte positivo para aquilo que é a relação supervisiva e a construção de conhecimento. Pronto. E agora, tendo em conta isto, eu gostava que, em conjunto, pudéssemos analisar um conjunto de
incidentes interculturais que eu selecionei aqui para nós vermos em conjunto. Ou seja, como é que eu acedi a estes incidentes interculturais? Como vos disse no início, eu tenho centrado muito a minha investigação na supervisão doutoral intercultural e no processo investigativo entre línguas e culturas, em equipas internacionais de projetos. E nesse âmbito tenho entrevistado estudantes internacionais de doutoramento e os seus supervisores. E identifiquei aqui alguns incidentes que eu gostaria que analisássemos em conjunto. Portanto, estas vozes foram recolhidas em diferentes fases da investigação, algumas há 3 anos, 4, outras num livro que estou a organizar agora há um mês. Portanto, são várias. E escolhi algumas. Por exemplo, há incidentes interculturais muito relacionados, como eu vos disse, com o encontro entre diferentes perfis linguístico-comunicativos dos sujeitos, não é? E eu tenho aqui um exemplo, mas às vezes isto não está aí. Já está. Portanto, estes são todos de estudantes. Eu vou apresentar-vos aqui vozes de estudantes e de supervisores. Por exemplo, falar português e escrever em português são coisas diferentes. De notar que todos os exemplos que eu vos vou dar são estudantes da CPLP, brasileiros, moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos. Falar português e escrever em português são coisas diferentes, porque eu primeiro penso na minha língua materna e depois em português. Há situações e emoções que eu não posso traduzir em português. O meu orientador faz a leitura dos conteúdos e ele entende, mas a redação, a gramática, a ortografia, isso é outro assunto. É uma nova etapa de aprendizagem. Este é um aluno moçambicano. Este, a seguir, é uma aluna brasileira. Eu levava muito a mal as coisas, porque eu não entendia. Eu lembro uma vez que numa reunião com o orientador, ele disse, siga, força. Ele estava me enxutando da sala dele. Eu saí muito chateada. E depois fui ver que quando ele dizia isso, era um incentivo. Ele tinha o hábito de usar frases como as passas do Algarve, isto está em águas de bacalhau. Então eu anotava tudo e ia procurar. Era uma aluna brasileira, a seguir é um aluno angolano. Confesso que nessa aula não percebi absolutamente nada. Não podia tirar apontamentos porque o professor falava muito depressa. Naquela altura, era frequente as pessoas falarem comigo e eu tinha de lhes pedir para falarem um pouco mais devagar para que eu pudesse compreender. Portanto, estes são apenas alguns exemplos que têm a ver com a questão da língua, neste caso com as variedades da língua portuguesa, que eu selecionei para discutir aqui com vocês. E aquilo que, olhando para isto, com certeza que algumas das vozes que vocês vão ouvir aqui, vão pensar, olha, um aluno também já me disse isto, ou um estudante também já me aconteceu uma coisa parecida. E aquilo que eu queria fazer com vocês era, no fundo, pensarmos, olhando para estas vozes, estratégias, o que é que nós podemos, como orientadores, fazer para minimizar estas questões, para minimizar estes problemas, porque acabam por ser questões que trazem muita angústia, muito stress, não apenas ao estudante, mas também ao supervisor. E, portanto, agora queria ouvir-vos um bocadinho sobre o que é que vocês acham que um supervisor, como nós, o que é que podemos fazer na nossa prática supervisiva, o que é que nós podemos fazer para melhorar alguma destas situações que têm a ver com o encontro das línguas, das variedades, os alunos dizerem que não compreendem, os alunos dizerem que escrevem de maneiras diferentes. Eu tenho ali algumas estratégias, mas se calhar vocês têm outras até muito melhores que as minhas. Posso começar então, Susana? Pode, Lucimar. Muito bem. Muitas das questões pronto, dos exemplos que colocou, eu acho que nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui como professores, temos alguma experiência deles e de outros. Mas eu gostava de destacar a questão das dificuldades com a língua. E mesmo dos estudantes que vêm de países de língua portuguesa, como são os exemplos que a Susana acabou de mostrar agora. E vamos para a segunda perspectiva, não é? Para o lado positivo da coisa e não para o lado dos problemas. Eu vou dizer a minha opinião, mas talvez não seja a melhor, porque eu falo português do Brasil e tenho a experiência de ser orientanda
em Portugal, de ser doutoranda em Portugal, pronto, tenho a experiência dos dois lados. Mas eu penso que uma estratégia que a gente pode desenvolver, uma ação que a gente pode pôr em prática, é sempre tentar ser claro com os nossos orientandos. Ser claro no sentido de perguntar: então, entendeu o que é que nós acabamos de conversar? Isto ficou claro para você? E talvez pedir para ele ou ela fazer uma síntese. Então, e agora, qual será o próximo passo? Podia, por favor, fazer uma síntese do que nós combinamos aqui? Que eu já ouvi centenas de vezes, nós já ouvimos centenas de vezes. Eu não entendi absolutamente nada, professora, do que o professor me disse, do que o orientador me disse. Então, eu acho que esta atitude, mas isto também envolve uma das competências que a Susana mostrou, que é nós termos a abertura para ouvir o outro e estar atentos aos sinais de que ele ou ela entendeu ou não. E penso que isso é extremamente importante, porque para além do conteúdo em si, da orientação em si daquele momento, do que foi conversado no momento da orientação, tem por trás algo muito mais importante, que é a sensação do orientando, de que o orientador importa-se. É a empatia, e para além da empatia, também é a sensação do respeito pela cultura do outro. A mim causa alguma ou muita confusão quando escuto comentários do tipo: ai, mas não sabe escrever, nem falar português. Português é uma língua com várias variantes, cada uma delas com a sua riqueza, com os seus traços culturais, e para além disso, cada variante da língua e as culturas que estão relacionadas com esta variante são um mundo em si. E nós, vindo de um lado ou de outro, nós observamos o mundo e analisamos o mundo a partir da nossa cultura, a partir Muito da bem. nossa. Nos desenvolvemos com os outros, mas a nossa capacidade de analisar, em grande parte, está relacionada com a cultura que temos, com o mundo que vivemos. Então, para sintetizar isto, é perguntar. Muito bem, Perguntar. Lucimar. Obrigada pela partilha. Eu Sim. posso Pode, Maria testemunhar. Odete, por favor. Eu vou testemunhar ao contrário. Eu Sim. morei em Moçambique e fiz o doutoramento no Brasil. E a minha experiência aqui é ao contrário. Talvez por isso eu me tenha habituado a falar devagar. Porque então a minha última experiência no Brasil foi curiosíssima. No princípio falava e as pessoas ficavam atentas e depois diziam: olha, não se importa de repetir. E eu aí rapidamente percebi, é muito raro eu dizer percebi, já digo entendi, porque obviamente eu habituei-me a falar devagar. Muito provavelmente hoje falo devagar por causa disso. E estou inteiramente de acordo com o Lucimar, porque embora a língua seja a mesma, a língua tem aqui depois várias, nomeadamente, há vocabulário que é diferente, que é completamente diferente. Uma coisa ridícula, por exemplo, no Brasil, isto agora não tem nada a ver com a investigação, mas que podemos passar para a investigação. Pão ralado. Eu precisava de comprar pão ralado e não encontrava pão ralado. E pedi ajuda. E como é que eu ia dizer? Foi muito complicado para perceberem o que é que eu queria. Eu quase contava uma história como é que se ralava o pão para me conseguirem entender. É que se chama rosca de pão. Eu Portanto, tive um dos estudantes, Maria Odete, nesse sentido dos incidentes mesmo, dos mal-entendidos linguísticos que podem levar a situações muito complicadas ao nível do processo de supervisão. Um estudante, uma supervisora da Universidade de Aveiro, que eu entrevistei, tinha um estudante brasileiro cá a fazer o seu doutoramento. E um dia o estudante brasileiro bateu-lhe à porta e perguntou: professora Ana, a professora Ana tem... Agora vai ter que me ajudar, Lucimar, porque eu não me estou a lembrar como é que se diz... ai,
O Adel também pode Como é que se diz ajudar. preservativo? Ah, Camisinha. Não, Camisinha. não. Outra palavra, não era camisinha. Ai, a Durex. Durex. Não é? Exatamente. Era Eles fita usam a cola. marca Fita cola. para... Durex é Fita fita cola? cola. Ah! E ele bateu ao gabinete da professora Ana e disse, e perguntou naturalmente se a professora Ana tinha Durex. E a professora Ana ficou altamente incomodada e disse-lhe, claro, que não tenho Durex. E, portanto, ele saiu e não houve conversa. Ela não lhe perguntou porque é que ele lhe pediu Durex e ele não perguntou porque é que ela lhe respondeu de forma tão agressiva. E, entretanto, aquilo passou e durante uns dias a professora Ana nem queria ouvir falar nele e ele foi perguntar, de facto, a um estudante português porque é que será que a professora Ana teria ficado... Será porque interrompi quando ela estava a trabalhar? Será que ela sente que não é ela que eu devo pedir Durex, mas ir à secretaria? E o estudante português explicou-lhe que, de facto, portanto, Durex é uma marca de preservativos e que ela achou que ela lhe estaria a pedir, portanto. Mas ainda houve ali uns 3 ou 4 dias em que a situação ficou fria, a relação supervisiva. E, portanto, depois o estudante conversou com a professora Ana, eu também entrevistei o estudante e a professora Ana disse-me que se sentiu, de facto, muito mal com a sua atitude, mas que, de facto, nem sequer tinha passado pela cabeça. E, portanto, esta questão dos incidentes linguísticos, há muitos, de facto. Deixem-me só aqui voltar a colocar isto em modo de apresentação. E há algumas coisas que, tal como a Lucimar e a Maria Odete também referiram, o falar devagar, o saber ouvir, o ser claro, o insistir, se compreendeu, se não compreendeu. Uma estratégia pode ser, de facto, o doutorando fazer uma espécie de resumo ou de memorando mais completo da reunião para termos a certeza. Há muitas estratégias. Aquilo que eu vos tenho, que eu vos coloco aqui é, eu acho que é importante, no início, avaliar, e quando eu digo avaliar, não é fazer um teste, não é avaliar no sentido de avaliar, mas conhecermos as competências linguísticas dos estudantes e também proporcionar-lhes oportunidades para as melhorarem. Atenção, não quer isto dizer, eu estou aqui a falar já de estudantes chineses, iranianos, como também temos, não estou a falar da questão das variedades ou das variantes da língua portuguesa. Obviamente que não vamos proporcionar a oportunidade a um estudante brasileiro para aprender a escrever português de Portugal, porque é impossível. Nós tivemos uma estudante na Universidade de Aveiro que porque os seus orientadores basicamente a obrigaram a escrever a tese em português de Portugal, o que é uma violência atroz, acabou por escrever uma tese que é uma mestiçagem, que eu até gosto, acho muito bonito, por acaso, quando li a tese dela, achei o máximo, porque obviamente que ela jamais conseguiria escrever em português de Portugal. Portanto, quando eu digo aqui proporcionar-lhes a oportunidade para as melhorarem, não é melhorar a questão das variedades, atenção. Em Angola e Moçambique temos outra questão, as variedades angolanas e moçambicanas não estão grafadas, nem são reconhecidas pelos seus países como sendo variedades. E quando nós perguntamos aos estudantes angolanos e moçambicanos que português é que falam, eles dizem falam português de Portugal. Mas, de facto, há muitas diferenças. E isso vê-se, por exemplo, quando eles estão a construir os instrumentos de recolha de dados. Acho que uma estratégia que pode funcionar é incentivar grupos de escrita de estudantes. Outra coisa é orientar os estudantes para que conheçam os géneros académicos, porque muitas vezes a questão também não é só a língua, é mesmo os géneros. Como é que se escreve um artigo, como é que se planeia, como é que se escreve uma comunicação de uma conferência. E depois, acima de tudo, acho que é importante podermos ser flexíveis quanto à utilização das diferentes variedades da língua portuguesa. E agora vocês podem fazer uma questão que é a questão que me fazem os meus colegas no meu departamento, que é, pois muito bem, nós somos flexíveis, mas eu não sei avaliar se a norma brasileira escrita pela minha aluna brasileira está correta. Portanto, eu não sou capaz de avaliar, só avalio o conteúdo, não sou capaz de avaliar a forma. Eu também não sou. Posso dizer uma coisa, Susana? Sim, sim. Eu estava a ouvir e estava a pensar,
Eu tenho 2 orientandos, ambos brasileiros. E desde a faculdade, e tenho alguma dificuldade em. Portanto, é um bias meu, não é? Não quero dizer preconceito porque não acho, não reajo negativamente, mas custa-me ver escrito o português do Brasil, não é? O uso do gerúndio, mesmo as pontuações das frases, etc. É E a diferente, forma a pontuação também. é muito diferente. E acho que e eu acho que isto tem muito a ver com o facto de, desde a licenciatura, e depois do mestrado e o doutoramento, eu fui sempre incentivada pelos professores a fugir. Vocês têm a bibliografia em inglês e há algumas coisas em português do Brasil, mas toda a gente fugia do português do Brasil. Portanto, nós mesmo, enquanto aluna da licenciatura, na Universidade em Coimbra, na Faculdade de Economia, onde eu tirei Sociologia, no mestrado, igual, e mesmo depois no doutoramento, para além de que depois no doutoramento o tema já é tão mais afunilado, ou tão circunscrito, que depois a literatura já está mesmo só em inglês, não é? Ou tendencialmente. Nós não somos também orientadores, ou orientadoras neste caso, familiarizadas com as diferentes escritas. Portanto, esta coisa de incentivar grupos de escrita, eu acho que também se deveria incentivar a leitura do orientador, da orientadora, em diferentes formas de escrever, em diferentes formas do português, por Sim, exemplo. sim. Porque Isso implica. aí já não achavas tão estranho, aquilo já não entra tão, não é? Já não é tão difícil e a tua tendência não é? Sim, Formatares aquilo para o teu português, para é. o português de Implica um Portugal. grande esforço. Implica um Implica grande um esforço, acho que é grande esforço uma do grande dificuldade. supervisor. É muito mais fácil para nós simplesmente corrigir tudo para português, ou então dizer ao doutorando escreva, como aconteceu com um doutorando Mas tenha do meu atenção departamento, escreva em português do Brasil, mas depois passe para alguém para passar isso para português de Portugal, paga alguém, como lhe disse o orientador, paga alguém para lhe passar isso para português de Portugal. Ora, é a via mais fácil, Pois. mas é a via menos humana e humanizada. É O trabalho é só castrador. de um lado, não é? E É, o trabalho de orientação é bilateral, é. não é Pode unido. ser, pode ser não, é bastante, e a literatura mostra isso, é bastante castrador, porque a língua não é apenas um objeto de comunicação. A língua é aquilo que nós somos. A forma como nós pensamos há estudos que mostram que a língua mediatiza o nosso pensamento. Portanto, pedir a um estudante do brasileiro que escreva a tese, ou pedir a um português que escreva a tese em português do Brasil, é pedir que pense de forma diferente. Há estudos que mostram que a forma como os ingleses escrevem, nós costumamos dizer, a escrita dos ingleses e dos artigos ingleses é muito mais straightforward, vai muito mais do que os portugueses. Pois, claro que sim, porque eles pensam de maneira diferente. A língua que nós falamos influencia a forma como nós pensamos. E, portanto, é claro que eu já me vi na situação em que tive uma mestranda brasileira e eu não lhe corrigia. Mas também fiz um trabalho também sou de línguas, vocês podem dizer depois, mas tu és de línguas, tens uma licenciatura em línguas, gostas de línguas e gostas de investigar essas coisas, pronto, é verdade. E, portanto, também ia investigando e aprendendo, mas havia coisas que eu tinha muitas dúvidas, em acentuação de palavras, por exemplo, em construção sintática, e recorria muito a uma colega brasileira, pós-doc, que estava lá comigo no gabinete, e dizia assim, por favor, dê-me aqui isto. E ela dizia-me, não, isso não é português correto, isso é português de rua, isso está errado. Isso implica, de facto, um grande esforço da nossa parte, mas ao mesmo tempo também vai bater naquilo que eu vos falei no início, do que é a competência intercultural e da importância que temos de desenvolver aquilo que a Lucimar também referiu como empatia, como abertura, como curiosidade, por isso é que eu vos disse que a curiosidade era uma das bases das atitudes da competência intercultural e que potencia o conhecimento mútuo e que potencia a aprendizagem mútua, mas não digo que é fácil, não digo que é fácil. Vamos passar aos incidentes interculturais sobre culturas académicas e pedagógicas diferentes. Tenho uma aluna moçambicana que me escreveu, que me disse isto na entrevista. Eu fui acostumada assim.
quando se tem um trabalho e o professor pede para corrigir, eu mantenho a escrita que o professor fez com relação à correção daquilo que devo fazer. Eu faço a correção, mas mantenho a chamada de atenção sobre aquilo. O que é que acontece? O professor, o orientador fez-lhe os comentários em track changes, não é? Em comentários. E o que a doutoranda fez, por uma questão de respeito, foi, fez as alterações, alterou o capítulo da tese, mas não tirou as chamadas de atenção do professor, não retirou os comentários, ou seja, nós, não é, os nossos alunos e nós, à medida que vamos resolvendo os comentários, eliminamos os comentários, pois ela não eliminou os comentários. A supervisora, quando abriu o documento, achou que ela não tinha feito nada e, portanto, mandou-lhe um mail bastante desagradável, por isso é que ela diz que tivemos problemas sérios. Ou então um aluno angolano que dizia: escrevi um PPT para a professora e acho que era quase tudo conforme o que o autor havia escrito. E ela disse: ai meu Deus, olha como é que ele escreveu, parece que é o autor da tese. Era uma tese que ele estava a ler, portanto era aqui a questão do plágio. O que é plágio para nós? O que é plágio para outras pessoas, para outros estudantes vindos de outros backgrounds académicos e de outras culturas académicas e de escolarização? Eu nunca aprendi que isso era errado. E isto é recorrente nas vozes dos nossos doutorandos dos PALOP. Depois tem aqui as vozes dos supervisores. Toda a licenciatura que eles fizeram foi uma licenciatura de rotina, de repetição, portanto os trabalhos é tudo repetição, a escolaridade toda foi feita assim, portanto eles sentem-se perdidos. Damos tarefas para fazer, eles têm dificuldade em acompanhar o nosso ritmo de trabalho, ou seja, a ritmicidade que nós damos às tarefas eles não conseguem acompanhar, portanto, é a visão de supervisores. E depois uma aluna que diz que não existe um acompanhamento presencial sistemático, e isso entristece-me muito, porque preciso de mais. Ou seja, nestes exemplos vemos aqui, não é, o confronto entre diferentes culturas académicas e pedagógicas, e que muitas vezes, como diz o primeiro exemplo, leva a situações complicadas, a problemas sérios, pode não levar a problemas sérios, mas leva a grandes inseguranças por parte dos doutorandos, e, portanto, o que é que nós podemos fazer para minimizar este choque entre culturas académicas, entre culturas pedagógicas, e fazer com que também, de alguma forma, tenhamos um papel naquilo que eu vos disse de uma internacionalização ética, de uma internacionalização centrada naquilo que são os sujeitos e o bem-estar dos sujeitos nas nossas instituições. Por exemplo, o que é que se pode fazer logo no início? Recebemos um estudante internacional. Um estudante, neste caso, como eu vos disse, estes dados são todos estudantes da CPLP, porque também são o maior número de doutorandos nas nossas universidades, em termos de nacionalidades. O que é que nós podemos fazer? O que é que vocês fariam? Pensando aqui na importância do diálogo, que também já conversámos, na importância de conhecer os próprios backgrounds dos estudantes. Eu acho que logo no início, geralmente os doutoramentos têm uma parte curricular, antes de começarem a escrever a tese. Sim. Então, na parte curricular, quando eles, nas cadeiras mais de métodos de investigação, eu acho que devia haver uma ênfase muito forte sobre o que é considerado ético na investigação. Por exemplo, a questão do plágio. Ficar muito claro que isso não é uma prática académica aceitável. Explicitando o que é plágio, não é? Explicitando, claro, o que é plágio, exatamente. Sim. Bem dita. Eu não quero monopolizar, mas é o seguinte. Uma das coisas podia ser colocar-se, não sei, aquilo que falava a Lucimar, que é colocar-se no lugar da pessoa, ser empática. É difícil, assim como é difícil o supervisor aceitar a minha escrita, e deve ser muito difícil, logo a primeira, aceitar-me como eu sou. Porque nós, a língua portuguesa,
é uma língua segunda e às vezes uma língua terceira. Por exemplo, na minha província, nós temos 12 línguas nativas, fora do português. Dessas 12, eu domino 4 e depois vou para o português. A língua é a pessoa, é aquilo que ela é, porque traduz tudo consoante aquilo, o que ela pensa, o que ela é, o que ela vive. É a língua, traduz na língua. Então, quando eu vou ler um texto português, eu leio uma página 5, 6 vezes e não entendo nada. Porque parece estar a complicar, é uma coisa muito difícil. Eu dizia assim, mas eu vou fazer doutoramento aqui, estou a falar da minha experiência. Como eu disse, se eu vou ler um livro brasileiro, eles escrevem tal como falam. Se eu escrevo vendo ou olhando para a minha língua para escrever em português. Está errado. É aquela coisa de falar a língua portuguesa na minha língua materna. Então, fica muito complicado. Troco as palavras, vírgula não deve estar no lugar onde está. E realmente, para um supervisor que tem uma língua apurada, que é o português, fica uma confusão. Então, se eu não aceito a pessoa como ela é, eu não vou fazer supervisão, porque vou arriscar tudo o que ela está escrevendo. Por mais que eu diga, vai escrever mais um pouquinho, leia mais. Eu até posso ler teses, posso ler artigos, mas a minha escrita vai sempre, porque ao ler eu estou a perceber segundo a minha forma de pensar e de perceber na minha língua. Então estou a ler sim, mas eu vou escrever como eu sempre escrevo. Então há um processo continuo a dizer, de uma primeira aprendizagem para o próprio supervisor, daquilo. Estava aqui até a professora Susana a dizer, é preciso aprender de fato. É complicado, assim como quando vêm aos nossos países darem aulas. Nós somos aquelas pessoas que ficamos quietos até que nos digam, agora podem falar. Nunca cortamos a palavra a ninguém. Então, quem está a dar aulas pensa que essa gente não está a aceitar. Será que estou a falar mal? Não, eu respeito de acabou, então eu posso falar. Mas eu não vou cortar enquanto ainda está a falar. Há uma questão de conhecimento do outro, na sua importante. forma de pensar, para depois começar-se a fazer o trabalho, penso. Obrigada, Bendita. Já vamos ver aqui à frente essa questão da comunicação e de interromper e de não interromper e como é que isso é visto. Portanto, aquilo que eu acho que também vai ao encontro do que vocês disseram, é importante, o conhecimento prévio é muito importante. É importante conhecermos todos os nossos alunos, claro que sim, e especialmente os alunos com quem temos um contacto mais próximo, que são os nossos doutorandos, não é? Os estudantes de mestrado e licenciatura também, mas os doutorandos trabalham até mais, se calhar, de forma mais próxima connosco. E, portanto, é importante conhecer todos, mas quando vêm, de facto, de contextos muito diferentes, e são pessoas que vão trabalhar connosco durante muitos anos, é importante que haja um conhecimento prévio, e isso implica dialogar sobre as experiências académicas, sobre o seu percurso académico, sobre a investigação anterior. É importante falarmos sobre as expectativas em termos de supervisão. Portanto, eu tenho a expectativa como estudante de reunir semanalmente com o meu supervisor, mas o meu supervisor está habituado a reunir mensalmente com os seus doutorandos. Tem que haver aqui também diálogo sobre o feedback. Há estudantes que preferem feedback oral, há estudantes que preferem feedback escrito. É importante que nós possamos reconhecer que todos temos percursos educativos diferentes e que estes alunos, estes estudantes, não estão familiarizados com o nosso sistema académico do país de acolhimento. E a literatura também tem mostrado que muitas vezes estes estudantes internacionais têm um sentimento que a literatura chama de sense of invisibility, um sentimento de invisibilidade
na instituição. E, portanto, é importante também, para além de conhecer os seus percursos académicos, os seus percursos pedagógicos, fazer com que eles também estejam familiarizados com o sistema académico do país de acolhimento e que sejam integrados. Reconhecer as aprendizagens, os conhecimentos que trazem anteriormente, parece muitas vezes nem eles próprios reconhecem e valorizam as aprendizagens que trazem. Porque nós estamos formatados todos para que, portanto, as aprendizagens, o nosso sistema educativo é muito melhor e assim é que funciona, e muitas vezes eles trazem conhecimentos, competências, capacidades que os nossos alunos não têm, porque foram escolarizados noutro contexto. É importante também incentivar os estudantes a tirar partido do apoio dos pares. Eu noto que dos meus estudantes internacionais ter um sistema de pares que apoie é muito importante para eles, e também incentivar os estudantes a verbalizarem os seus pontos de vista, porque muitas vezes nós dizemos assim, não, agora eu quero que vá ler este artigo e aquele artigo e que depois escreva uma resenha e me envie, e muitas vezes não é assim que eles aprendem, não é assim, não é essa a melhor estratégia, mas também muitas vezes por questão de respeito, não verbalizam os seus pontos de vista, não contra-argumentam. E nós também temos que os incentivar a contra-argumentar, porque muitas vezes damos por nós a pensar que os alunos não contra-argumentam, não verbalizam, porque não sabem, porque não têm conhecimento, porque não têm competências, e muitas vezes não é isso. Muitas vezes é mesmo a questão destas culturas relacionais serem muito diferentes. Depois, em termos de culturas de investigação, eu gostava que vissem esta com atenção, porque esta é mesmo... Nós tivemos um estudante timorense que foi orientado por uma colega minha do meu departamento. E ele diz-me assim, ele disse à orientadora, eu quero centrar a minha tese de doutoramento no conceito de tarabando. E ela ficou a olhar para ele, mas o que é tarabando? Nunca ouvi tal coisa na minha vida. Tem a ver com sustentabilidade. E ela até trabalha as questões de sustentabilidade, mas o que é o tarabando? E ele explicava-lhe, é uma lei tradicional para assegurar a proteção do meio ambiente, uma lei tradicional timorense, e também a proteção dos produtos agrícolas. No início, dizia ele, as orientadoras, que eram duas, não compreenderam. É um conceito timorense para conhecer o que é alterações climáticas. Encontrei alguns artigos em inglês para lhes dar e expliquei. A voz que vem a seguir é da orientadora. Quando lhe corrigi o primeiro trabalho, eliminei o foco no bando. É uma expressão timorense, que é a essência. Ele diz que eu não me tinha apropriado da essência do tarabando, que eu não tinha compreendido. E, portanto, perdeu dias e dias a encontrar artigos que me conseguissem explicar o que era o tarabando. O que esta supervisora fez foi dizer-lhe, Gabriel, não devia ter dito o nome, desculpem, mas ele é tão espetacular e a forma como ele conseguiu explicar às suas orientadoras que o tarabando podia ser considerado um conceito e que é um conceito local, é um conceito timorense, é uma lei que não existe em mais lado nenhum, mas que existe ali e que influencia a vida deles e a forma como eles se relacionam com o ambiente. A orientadora podia muito bem ter dito, olha, não, nunca li nada sobre isso, não conheço, não me parece que isso seja um conceito, vamos pelo conceito de sustentabilidade XPTO. E pronto, e tinha direcionado o estudante assim. Esta supervisora acabou por pensar que não o devia fazer. E, portanto, pediu-lhe que lhe arranjasse textos que lhe permitisse compreender o que era o tarabando. E o tarabando é o conceito central da tese do Gabriel. É um exemplo. Depois temos aqui exemplos de estudantes brasileiros, um estudante brasileiro que diz, no Brasil a gente foca muito na prática, a investigação nós não focamos, fazemos mais por achismos, por relatos. Então o doutoramento aqui foi um baque. Eu me sinto um bebezinho nessa área, assim como se eu estivesse aprendendo o beabá. E o supervisor diz, têm mais dificuldade em perceber o que é uma investigação, têm mais dificuldade em definir objetivos de investigação, também os nossos têm.
mas é de outra índole. Acho que aqui estava a referir-se a estudantes brasileiros, este tipo de generalizações, como sabemos, também não são em nada desejáveis e em nada podemos considerar que são fidedignas. Acho que por vezes são um pouco mais levianos a fazer a análise de dados, mas é a percepção que esta supervisora tem dos estudantes brasileiros que teve. Veem coisas onde eu não vejo. Portanto, há culturas de investigação relativamente a conceitos, relativamente a paradigmas de investigação, relativamente àquilo que são os passos primordiais numa investigação, como a definição dos objetivos e as questões de investigação para nós. E, portanto, estas culturas de investigação encontram-se. E nem sempre é fácil para nós. Eu acho que se um aluno chegasse ao pé de mim e dizia que queria focar-se no Tarabando, e o Tarabando tivesse alguma coisa a ver com línguas, por exemplo, eu se calhar ficava cheia de medo e muito insegura, como ficou esta minha colega, mas ela foi corajosa e foi em frente. E, portanto, o que é que nós podemos também fazer, pensar, quando os estudantes nos surgem com estas coisas diferentes, que, à partida, a nossa primeira opção é descartar, porque não conhecemos, e se não conhecemos, pergunto-me se fosse um estudante, imaginem, norueguês, a chegar e a dizer que queria trabalhar o Tarabando, se a reação da maioria de nós seria igual. E eu acho que não. E isso coloca a questão da monocultura epistemológica e muito da questão ainda do colonialismo e da forma como nós também, muitas vezes, sem querer, e eu também o faço, ainda há pouco tempo fiz, contribuímos para recalcar este tipo de coisas. O que é que eu vejo aqui? Acho que é importante identificar as necessidades académicas dos estudantes e proporcionar-lhes também oportunidades de formação e investigação. Eu sei que muitas vezes estes estudantes nos surgem, como os nossos portugueses que nos surgem sem nunca ter feito investigação ou sem ter qualquer conhecimento sobre metodologias de investigação, e portanto também é importante. Acho que é importante integrar, e isto tem a ver com aquele sense of invisibility que eu vos falei há pouco, que os estudantes sentem que estão aqui, estão com os seus supervisores, mas depois não estão integrados na academia, nos departamentos, nos centros de investigação, e portanto é importante integrar os estudantes na dinâmica académica e de investigação. Uma coisa que funciona bem é a criação de grupos de doutorandos, grupos de tutoria, grupos que se interajudam. Nós fizemos isso com um estudante angolano, e funcionou muito, muito bem. Integrando-os em grupos de investigação, em projetos de investigação que de alguma forma estejam relacionados também com as temáticas que lhes interessam, e acima de tudo, e que é o mais difícil de fazer, são estas duas últimas coisas que estão aqui, que é reconhecer a influência dos contextos culturais, educativos e profissionais dos estudantes nas abordagens de investigação. O que a minha colega fez com o Gabriel relativamente ao Tarabando foi um grande esforço de reconhecer que há uma influência do seu contexto cultural e do seu contexto timorense, da abordagem que ele quis dar à investigação. E isso é muito difícil de fazer, muito difícil para nós supervisores dar esse passo. E reconhecer, de facto, que o conhecimento é culturalmente, que a construção do conhecimento é culturalmente infletida ou inflexionada, e que isso também leva à inovação do conhecimento e a perspectivas plurais de investigação. Porque a investigação que se faz no Norte, há quem já não goste muito dessa divisão do Norte-Sul, mas já ainda essa divisão muito marcada. E aquilo que se faz no Norte é valorizado e o que se faz no Sul é sempre visto por nós com alguma desconfiança. Mas a desconfiança tem a ver com o desconhecimento. Se nós estivermos dispostos a tentar conhecer, fazer o esforço, depois podemos dizer, mas a nossa vida académica, com tantas coisas, com tantas responsabilidades, não nos permite muitas vezes despender o tempo necessário para podermos desenvolver esta competência intercultural que é crucial para
podermos ser supervisores doutorais interculturais. E, por fim, trago-vos alguns incidentes sobre culturas comunicativas e relacionais, que até já falámos e que a Bendita também falou. Por exemplo, neste exemplo, quando um estudante diz em Angola, quando você dá a tua opinião, é ameaça. Parece que você quer certamente o seu lugar. Daí que muitas pessoas preferem não dizer nada, ficam caladas, não dizem nada. Já que as pessoas são um pouquinho mais à vontade. Concordo com a tua opinião, mas para mim podia ser diferente. As pessoas são livres de dizer isso. Isto porquê? Porque a supervisora deste estudante, deste e de outros, dizem sempre que os estudantes não falam, os estudantes não opinam, os estudantes não dão a sua opinião, os estudantes não contradizem, não contrapõem, e com os chineses é igual. Este aqui é um supervisor que fala de um estudante, dos estudantes moçambicanos e angolanos. Eles têm uma comunicação não verbal muito empática e muito calorosa. Estão sempre a sorrir, estão sempre a abanar com a cabeça, que percebem, e eu cheguei à conclusão que eles não percebem nada do que eu digo. Esta comunicação não verbal baralhou-me muito no início. Esta aqui... por respeito, eles não querem pôr em xeque os professores. Pronto, é um supervisor que diz isto. E, portanto, não dizem. Ele, que é um doutorando, disse-me isso. Disse, nós, de forma geral, não fazemos isso. Porque eu estar a contar que não concordamos ou dizermos que temos uma dúvida, estamos a dizer que o orientador está a falhar enquanto professor. Quer dizer, não é só a questão do interromper, é a questão do dizer eu tenho uma dúvida e não compreendi. Ou então chegar a uma reunião de supervisão, passado uma semana, e dizer, e o supervisor dizer, como uma supervisora disse, então, mas eu tinha-lhe pedido tinha-lhe dito que era para fazer isto, isto e isto, e o fez não sei o quê, o X fez uma coisa completamente diferente. E o estudante não diz que não compreendeu, porque sente que isso é pôr em xeque o professor. É dizer que o professor não explicou bem. E, portanto, não o fazem. Este último do supervisor é da forma como se relaciona com uma estudante brasileira. Eu relaciono-me com de uma forma que não me relaciono com os outros orientantes, porque me aculturei. Receber um e-mail dela que termina com beijinhos e eu responder atentamente não faz sentido. Portanto, há aqui uma adequação comunicativa da supervisora, mas também tive supervisores que me disseram que quando os estudantes brasileiros, por exemplo, se despedem com um abraço ou com um beijinho, que já chamaram a atenção, que não é assim, que se devem despedir o supervisor no e-mail. Esta aculturou-se, como ela disse, porque ela disse mesmo, eu culturei-me, portanto, eu não vou responder atentamente, não faz sentido, e portanto é uma relação que eu acho que é uma relação mais brasileira do que portuguesa. Portanto, há aqui esta supervisora até diz que sente que desenvolveu muito a sua competência intercultural neste processo supervisivo, porque de facto adequou-se à comunicação. E, portanto, há de facto aqui questões comunicativas e relacionais que muitas vezes são vistas por nós supervisores como até faltas de respeito, como falta de adequação comunicativa, e que coloca às vezes, alguns problemas. Que estratégias possíveis é que nós podemos adotar aqui? Eu acho que é importante, de alguma forma, sermos capazes de analisar e respeitar o facto dos estilos e os padrões de comunicação considerados educados ou de apoio poderem ser diferentes, porque são diferentes. Eu posso não me sentir à vontade de me despedir com beijinhos de uma doutoranda. Agora, receber beijinhos por mail da doutoranda ou do doutorando já não me incomoda muito, mas eu posso não me despedir com beijinhos, posso me despedir com outra coisa qualquer. Portanto, criar uma relação de supervisão em que os estudantes se sintam suficientemente à vontade para partilhar o que estão a pensar, para partilhar as suas dúvidas, para não acontecer como acontece com alguns doutorandos que andam semanas e semanas à volta de uma coisa porque não compreenderam exatamente aquilo que lhes foi dito, mas não foram capazes de o verbalizar. Discutir normas de cortesia, se eu não me sinto bem, devo discutir estas normas de cortesia com os meus doutorandos. Não tenho que me sentir bem ou então quando me encontram no corredor me dão beijinhos. Não posso não me sentir bem. E, portanto, não quer dizer que tenhamos que
que aceitar os beijinhos no final do e-mail, este é apenas um exemplo, obviamente, os beijinhos no final do e-mail ou os beijinhos no corredor. Mas é importante discutir aquilo que para nós é aceitável e que para nós faz parte da relação supervisiva. Esclarecer como é que quer que os alunos se dirijam a si, se é professora, por exemplo, muitos estudantes, nomeadamente brasileiros, chamam-nos pelo primeiro nome, há pessoas que aceitam, há pessoas que não aceitam. E não aceitar não é mau, não é isso. O importante é, de facto, discutir estas coisas, tornar as coisas claras, explicar o que significa respeito para si, que tipo de comportamento profissional espera dos estudantes. Portanto, são algumas... eu já não vos dei muita voz, porque eu não vos quero reter depois das 7, e depois não tinha tempo. Eu queria partilhar todos estes incidentes. Portanto, o que é que acontece? O que é que eu vos queria, qual era um pouco a mensagem que eu também vos queria deixar de hoje? É que estes incidentes interculturais e as estratégias que nós podemos adotar podem concorrer para tornar a supervisão doutoral um espaço produtivo e não problemático, ou seja, a segunda visão, tornar a supervisão doutoral um espaço produtivo. Isso implica combater uma hegemonia epistemológica do espaço académico, implica reforçar a heterogeneidade como um trunfo e não como um déficit. Lidar com a heterogeneidade pode não ser fácil, e com certeza que em alguns momentos não é fácil, mas a aprendizagem que traz, a tal aprendizagem mútua, acho que vale a pena fazermos este esforço. Também ver o espaço da supervisão doutoral como um contexto de formação que reforça modos de construção diferenciados, diversos, que legitime outros conhecimentos, que legitime outra forma de investigar, outras formas de pensar, e que também possam, eu acho que esse é o papel da universidade e da formação que nós temos que nós fazemos, é desmontar estas visões etnocêntricas, descontextualizadas sobre os processos de construção de conhecimento, e no fundo é isto, é tornar a supervisão doutoral um espaço produtivo para os estudantes e para nós. E por fim, portanto, o que é que isto significa? De facto, o que é que isto implica? Implica que nós, enquanto supervisores, possamos estar disponíveis para nos formarmos para a supervisão doutoral intercultural, para desenvolvermos a nossa própria competência intercultural, e considerarmos que, de facto, o primeiro passo é conhecermos os nossos estudantes e os seus contextos de origem, e as suas expectativas. Nós muitas vezes nem sequer imaginamos o como é que eles estão aqui. E isso reflete-se no trabalho, reflete-se no processo investigativo, reflete-se na relação supervisiva. E depois, a nível das instituições, mas isto não é apenas responsabilidade nossa, supervisores, isto é uma responsabilidade das instituições de ensino superior. Os supervisores precisam de apoio, os supervisores necessitam, é como eu vos disse, a internacionalização não pode ser vista apenas como uma forma de income para as universidades, de pontinhos para os rankings, de abanarmos muito felizes porque temos 90 e tal nacionalidades nos nossos campos e ouve-se não sei quantas línguas. Isso não é uma internacionalização ética, não é uma internacionalização pensada. Isto já passou essa fase. E, portanto, é importante que as universidades também pensem os processos de internacionalização relacionados com a questão como os seus atores, como os atores académicos, podem ser apoiados para contribuir para essa internacionalização ética. Tem que haver uma reflexão institucional sobre isto, tem que haver uma reflexão e um diálogo, é importante intervir nas representações das pessoas, dos atores académicos, daquilo que nós pensamos do outro, que nós pensamos sobre o que é orientar um estudante internacional, e é preciso haver aqui uma intervenção, uma campanha de sensibilização que passe disso, que vá também para a própria formação de serviços, de supervisores, e onde possam ser ouvidos os diferentes atores académicos. Deixo aqui, mas depois eu posso mandar à Lucimar alguns recursos. São essencialmente guias e frameworks que nos ajudam a pensar a supervisão
intercultural, doutoral intercultural. Selecionei alguns que me pareceram assim mais interessantes, mas depois eu posso mandar à Lucimar. E pronto, acho que não excedi, não. Eu gostava de vos ter dado mais a voz, como comecei a fazer no início, mas depois vi que o tempo estava a demorar muito. Sabe que eu estava a demorar muito. Mas estou disponível para responder às vossas questões, obviamente. Muitíssimo obrigada, Susana, pela intervenção tão entusiasmante. Tenho certeza que muitos de nós aqui temos várias questões, mas também não queremos ocupar muito o seu tempo. Mas pronto, fica o espaço aberto para algum colega que queira colocar questões. Eu tenho várias, mas não vou explorar o tempo. Não vou explorar o tempo. Eu tenho sempre receio de parecer aquilo que às vezes as pessoas dizem na gíria, muito lírica. Mas a investigação que tenho feito e o conhecimento que tenho tido e o contacto que tenho tido com os estudantes e com os supervisores mostra-me que, de facto, é importante nós podermos ser supervisores interculturais e que, como vos disse, não minto, requer um grande esforço da nossa parte, mas que traz sempre frutos. E, portanto, não queria passar-vos a ideia de que isto é muito lirismo e que não é possível. Não, é possível e é desejável. Muito bem. Alguns colegas querem colocar alguma questão? Não querem. Ok, muito bem. Então, Sónia, encerramos. Só agradecer. Eu estava-me a lembrar e dá trabalho. Dá trabalho. É um esforço, mas é um esforço compensador, não é? Como em tudo, aliás. Eu gostava muito de agradecer à Susana pela belíssima e pela interessantíssima intervenção hoje e o esforço que ela também fez de nos suscitar questões e obter as nossas reflexões sobre a temática tão importante que foi esta. E espero que um dia possamos voltar a colaborar. E agradeço também o facto de a Susana poder depois vir a disponibilizar os materiais que podem interessar Tá bem. a alguém que possa consultá-los de uma forma mais reflexiva, mais detalhada, não é? E agradecer a todos os presentes, a todos e a todas que estiveram presentes aqui hoje, para mais esta iniciativa do Colégio. Muito obrigada, muito boa Obrigada. noite. Obrigada até a uma todos. próxima. Deus, até à Obrigada. próxima. Boa Até a noite. próxima. Muito Muito obrigada. Adeus. obrigada. Boa Até noite. amanhã. Adeus, Susana. Prazer em ver-te. Adeus, prazer em ver-vos a todos. Sim. Beijinhos. Adeus. Deus, um beijinho. Beijinhos. Tá, pode